se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Lenda da velha que desaparece na praça. A pequena cidade de Santo Vale era famosa por suas histórias curiosas, mas nenhuma delas era mais estranha do que a lenda da velha que desaparecia na praça. Toda noite, após o cair do sol, moradores juravam vê-la sentada no mesmo banco, sempre olhando para um ponto fixo no horizonte. Alguns diziam que ela parecia rezar, enquanto outros juravam ouvir sussurros desconexos. Mateus, um jovem curioso e recém-chegado à cidade, ouviu falar da história pela primeira vez numa roda de conversa na lanchonete. Intrigado, decidiu investigar. É só uma história de gente assustada, dizia para si mesmo, tentando esconder a ansiedade crescente. A velha, segundo os relatos, desaparecia misteriosamente à meia-noite, como se nunca tivesse estado ali. Naquela mesma noite, Mateus caminhou até a praça. O local era calmo, iluminado apenas pela luz fraca dos postes antigos. Ele percebeu o banco mencionado pelos moradores, e para sua surpresa, lá estava a velha. Com roupas escuras e um lenço que cobria os cabelos brancos, ela parecia alheia à presença dele. Boa noite, senhora, disse Mateus, aproximando-se com cautela. A velha não respondeu, mas virou lentamente a cabeça na direção dele. Seus olhos eram profundos, quase hipnotizantes, e ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela apenas sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos, antes de voltar a encarar o horizonte. Mateus se sentou no banco ao lado, sem coragem de continuar a conversa. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo som das folhas balançando ao vento. Ele tirou o celular do bolso e fingiu mexer nele, enquanto observava a velha de soslaio. Algo na sua presença parecia deslocado, como se ela não pertencesse àquele lugar. Aos poucos, a temperatura começou a cair. Um frio estranho tomou conta da praça, mesmo sendo pleno verão. Mateus notou que a velha parecia imune ao frio, sentada imóvel. Ele quis perguntar algo, mas antes que pudesse falar, ela começou a sussurrar. Eram palavras desconexas, quase como uma melodia macabra. De repente, os sussurros pararam, e a velha se levantou. Com passos lentos, ela começou a andar em direção ao centro da praça. Mateus, intrigado, decidiu segui-la. No entanto, quando ela chegou ao meio da praça, algo inacreditável aconteceu. A velha desapareceu diante de seus olhos. Mateus ficou paralisado, sem saber se acreditava no que tinha visto. A praça estava vazia, como se ele tivesse sonhado tudo aquilo. Mas a sensação de que algo o observava permaneceu, e ele soube que aquela seria apenas a primeira noite de muitas. Mateus mal dormiu naquela noite. A imagem da velha desaparecendo diante de seus olhos parecia uma cena saída de um pesadelo, mas ele sabia que era real. Na manhã seguinte, ele contou o que viu a Dona Marta, a dona da lanchonete onde ele havia ouvido a lenda. Ela apenas cruzou os braços e balançou a cabeça. Eu te avisei, menino. Aquela velha não é deste mundo, disse ela, enquanto limpava o balcão. Dizem que ela era uma senhora muito solitária, que morreu na praça há muitos anos. Desde então, aparece para quem ousa perturbar sua paz. Mateus não sabia se acreditava na história, mas algo dentro dele o impulsionava a descobrir a verdade. Decidido, foi à biblioteca da cidade. Lá, encontrou um antigo jornal com uma manchete que chamou sua atenção: mulher idosa desaparece misteriosamente na praça de Santo Vale. Segundo o artigo, a mulher, chamada Ana Beatriz, era uma viúva conhecida por passar horas na praça, olhando para o horizonte. Um dia, ela simplesmente sumiu sem deixar vestígios. A polícia investigou, mas nunca encontrou nenhuma pista. Desde então, as histórias sobre seu espírito começaram a circular. De volta à praça naquela noite, Mateus sentiu o mesmo frio estranho da noite anterior. Ele esperou pacientemente até que a velha aparecesse novamente no mesmo banco. Desta vez, ele notou algo diferente. Ao lado dela, havia uma pequena bolsa de couro, parcialmente aberta, de onde um pedaço de papel parecia espiar. É você, Ana Beatriz? Perguntou Mateus, tentando conter o tremor na voz. A velha não respondeu, mas lentamente virou a cabeça para ele, seus olhos fixando-se nos dele.
Sem pensar, ele se aproximou e estendeu a mão para a bolsa. No instante em que tocou o couro frio, a velha segurou seu braço com uma força surpreendente. Não toque no que não entende, disse ela, com uma voz rouca e gelada. Mas Mateus não recuou. Com um puxão rápido, conseguiu pegar o papel. Antes que pudesse ler o que estava escrito, a velha soltou um grito agudo, que ecoou pela praça vazia. De repente, tudo ao redor ficou em silêncio. Quando Mateus olhou novamente, a velha tinha desaparecido mais uma vez. Ele abriu o papel com as mãos tremendo e leu as palavras escritas em uma caligrafia elegante: "Encontre minha casa e liberte-me." Determinado a seguir as pistas, Mateus perguntou aos moradores mais velhos sobre a casa de Ana Beatriz. Após muita insistência, descobriu que ela vivia em uma casa abandonada na saída da cidade, cercada por mato e histórias de assombração. Chegando ao local, ele encontrou uma casa antiga, com janelas quebradas e uma porta entreaberta. O lugar parecia respirar uma atmosfera de tristeza. Com a lanterna em mãos, ele entrou, sentindo o cheiro de mofo e madeira podre. O interior estava cheio de móveis antigos cobertos de poeira. No centro da sala, uma fotografia moldurada chamava sua atenção. Era Ana Beatriz, mais jovem, ao lado de um homem e uma criança pequena. Na base da moldura, uma mensagem gravada: "Para sempre juntos, mesmo na distância." Enquanto explorava a casa, Mateus encontrou um diário escondido em uma gaveta. As páginas desbotadas contavam a história de Ana Beatriz. Seu marido e filho morreram tragicamente, e ela nunca superou a dor. Passou o resto da vida esperando por eles na praça, até o dia em que desapareceu. Na última página, uma frase estava escrita várias vezes: "Preciso de paz." Com o diário em mãos, Mateus sentiu uma presença atrás de si. Quando se virou, viu a velha novamente, desta vez com lágrimas nos olhos. "Você encontrou a verdade," disse ela, com a voz quebrada. "Agora, me ajude a descansar." Mateus lembrou-se de algo que Dona Marta havia mencionado: em casos de espíritos presos, um ritual de despedida poderia ajudar. Ele voltou à praça na noite seguinte, levando o diário e uma vela branca. Ao chegar, a velha já estava lá, sentada no banco de sempre. Desta vez, porém, parecia mais calma, quase humana. Mateus acendeu a vela e colocou o diário ao lado dela. "Eu li sua história, Ana Beatriz. Você pode descansar agora," disse ele, tentando esconder a emoção. A velha sorriu levemente e fechou os olhos. De repente, um vento forte apagou a vela, e Mateus sentiu um calor suave em sua mão. Quando abriu os olhos, a velha havia desaparecido, mas ele sabia que ela finalmente tinha encontrado a paz. Os dias seguintes em Santo Vale foram diferentes. Mateus percebeu que a praça estava mais viva, quase como se um peso tivesse sido removido do lugar. Ele contou a história a Dona Marta, que olhou para ele com um sorriso enigmático. "Você fez o que ninguém teve coragem de fazer, menino. Salvou uma alma perdida," disse ela. A lenda da velha que desaparecia na praça continuou sendo contada, mas, desde aquele dia, ninguém mais a viu. Para Mateus, a experiência foi mais do que resolver um mistério. Ele havia aprendido que, por trás das lendas, existem histórias reais que precisam ser ouvidas. E, toda vez que passava pela praça, ele se lembrava de Ana Beatriz e de seu sorriso final, sabendo que, em algum lugar, ela finalmente estava em paz.